a nossa temática deste sábado. Nós viemos aqui com um assunto, é meio difícil, né? Meio complicado, mas que necessário na vida do cristão, que é humildade, a marca do cristão, né? E quando se fala de humildade, humilhar-se, as pessoas não gostam muito, né? Para ser humilhado é meio complicado. Mas a Bíblia nos dá, em várias passagens bíblicas, a gente vê que a Bíblia nos ensina, né, irmã Gorete, a sermos humildes. Porque o próprio Jesus nos dá essa lição, né? E o nosso tema hoje está em Mateus 11:29, onde diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Esse é Jesus, né, falando aqui, e ele diz que nós temos que aprender com ele, né? Que ele é manso e humilde. O Senhor Jesus, ele nos dá exemplo de ser humilde, de como servir, né? Ele, sendo o próprio Deus, deixou o seu trono e veio à terra sofrer. E ele veio para servir, né, irmã Gorete? Pode. Verdade. Irmã Gorete, concluir aí. Eu fiquei pensando e notei assim, aqui, eu fiz uma pergunta a mim mesmo e escrevi aqui: o que é ser uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é uma pessoa que segue o exemplo de Jesus. É verdade? Exatamente. É uma pessoa que segue o exemplo de Jesus. Então, aqui em Isaías 53, e no versículo 5, diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas dores, pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E a palavra de Deus diz que ele morreu como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Isso é humildade. Jesus, ele fez isso, passou isso por nós, para nos ensinar a sermos pessoas humildes. Então, o que é ser humilde? É seguir o exemplo de Cristo. Que como um rei, como ele é rei sobre toda a terra e céu, mas veio, nasceu onde? Numa manjedoura e no meio de uma família pobre, né? Verdade. E ele nos dá o tempo todo esse exemplo de humildade, porque a Bíblia diz que Jesus, ele não tinha, as pessoas queriam encontrar Jesus pela aparência, né? Eu achava que ele ia se destacar por ser Jesus, e ele era tão simples, tão humilde quanto todos que estavam ali. Verdade. Ele, em tempo nenhum, ele se queixou de nada, sendo Jesus. E morte de cruz, que já era uma humilhação, né? Morrer na cruz, crucificado, ela era para bandidos, para assassinos, para pessoas cruéis. A Bíblia diz que morrer morto na cruz é ser maldito, né? E ele se fez maldição, ele se fez maldito por nós, né? Ele nos mostra esse grande exemplo de como ser humilde. E ainda foi crucificado entre dois ladrões. É verdade? Tudo isso nos mostra o que é ser humilde. E o que é ser cristão. E Jesus precisava de passar por isso. Jesus não tinha necessidade nenhuma. Ele passou porque nós precisávamos que ele passasse. Não é verdade? Exatamente. Então, e ele queria também nos ensinar. Não é verdade? Aqui em Mateus, irmã Marlene, capítulo 5, e o versículo 5,
A palavra de Deus diz que um dia ele estava ensinando e no versículo 5, a palavra de Deus diz que ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacíficos, aquele que transmite a paz. Verdade. Então, essa é a lição de Jesus para o cristão. Aí nós vemos nos dias de hoje, as pessoas não querem. Aí diz, eu sou servo de Deus, mas não tem nada de humilde, né? Por quê? Porque acha que ser humilhado é ruim. Não, eu não quero para ser humilhado. E o cristão, o verdadeiro cristão sabe, reconhece, não ter orgulho. Na verdade, a humilhação, a humildade é o oposto do orgulho. E o orgulho não combina com o cristão, né? Porque se for um cristão orgulhoso, arrogante, prepotente, ele não tem marca nenhuma de Cristo, né? A humildade não está com ele. É pessoas que acham que pode sozinho, que é autossuficiente. E nós aprendemos com Jesus que nós não somos nada. Somos servos. E temos que ser servos obedientes, né? E manter sempre essa característica de Jesus Cristo em nossas vidas. Porque o verdadeiro cristão, ele imita Jesus. As obras de Cristo são vistas através de sua vida, né? Das suas ações. A humildade é a característica do cristão. Exatamente. Não é verdade? Pode continuar. Pois é. Aí, aqui a gente vê um exemplo que eu gosto demais, eu até citei com a irmã Gorete antes de entrarmos aqui, que é em João 13, que até foi cantado aqui naquele primeiro louvor que passamos. Em João 13, Jesus nos dá o exemplo. Já tem como título uma lição de humildade. 13:13 diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, né? Então, Jesus aqui, nós sabemos que ali Jesus chegou, estavam os discípulos, e ninguém quis lavar os pés um do outro, né? Achou que era o quê? Era humilhação aquilo ali, né? Não cabia a eles fazer aquilo ali. O próprio Jesus pegou ali a bacia, se abaixou, lavou os pés de cada um e disse, né? Eu sendo Senhor de vocês, dou esse exemplo de humildade. Vocês têm que servir uns aos outros, né? Se ajudar, ter essa humildade, né? Agora tem algo a falar? Nós vemos aqui que ele fez e ele deu uma ordem para que nós também fizesse, não é verdade? Ele disse aqui, voltando no versículo 15, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Exatamente. O tempo todo Jesus nos manda imitá-lo. Imitá-lo, com certeza. Fazer aquilo que ele fez e nos ensinou a fazer. Ser manso, né? Tratar as pessoas com respeito, com humildade, ter humildade. Reconhecer seus erros, porque tem gente que acha que né, não reconhece que é um pecador, que é indigno e que só Jesus nos purifica, nos torna, né, pessoas melhores. E aí tem gente que diz, eu sou adorador e não tem nada de humildade. E adorar Jesus, eu acho que é imitando ele, né? A gente adora Jesus quando a gente imita ele. Quando a gente, não é meramente chegar numa igreja e cantar, ou ler, ou pregar, não é nada disso, aí é a consequência do cristão. Mas a verdadeira servidão a Jesus, né? Adoração, é cumprir aquilo que ele nos ordena, né? É fazer a vontade dele. É difícil, né? É verdade. Eu estava pensando aqui, irmã Marlene, quando Jesus chegou ali e se preparou ali para lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, eu acho que as pessoas olhavam assim e não estavam entendendo nada. O que era que Jesus estava querendo demonstrar com aquilo.
não é verdade? E Jesus, como é onisciente, né? Ele conhece o pensamento, ele falou assim, vocês não estão entendendo nada, né? E muitas das vezes as pessoas entendem e fazem que não entendem, não é verdade? Mas Jesus está nos advertindo nesta manhã. Vocês não estão entendendo nada. Vocês estão vendo isso aqui que eu estou fazendo aqui, lavando os pés deles? É para você. Eu estou ensinando a vocês ser humilde. O próprio Pedro se espantou. Foi. E disse, Senhor, vós vai lavar os nossos pés. E ele ainda disse assim, nunca me lavarás os pés, né? E Jesus disse a ele, se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Olha isso. Verdade. Né? Ser maravilhoso. Jesus e é Pedro. E Pedro não perdeu tempo, né? Pedro disse, não lava só os pés. Não é verdade? Dá logo um banho completo. Banho aqui. Verdade, para não ter parte com o Senhor, né? Tá repreendido. É. E é bem interessante, né? Esse tema onde a gente precisa. Nós precisamos aprender a ser pessoas humildes. Não é verdade? E precisa entender a forma que Jesus está falando também nessa manhã. Lembrando que Jesus sempre deixou bem claro que aquele que se exalta, que se acha melhor, que acha que tem, que pode, esse será humilhado. Mas aquele que é humilhado, esse será exaltado, né? Porque a palavra de Deus, ela é diferente, né? Do agir do homem. Ela é o contrário. Deus, ele trabalha muito diferente. A gente às vezes espera de uma forma e Deus vem com outra totalmente diferente, oposta daquilo. Mas esse é o nosso Deus. Então, irmã Marlene, para as pessoas que estão escutando a programação e não estão entendendo o que Jesus está falando, ele está falando essa manhã, dizendo, eu estou fazendo isso aqui, para vocês fazerem também, para dar o exemplo. Não é verdade? E aqui em Mateus, no capítulo 18, a gente vê também mais um exemplo. Capítulo 18, mais um exemplo. O maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino do céu, né? Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo, que quem não se converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Porquanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, este é o maior no reino dos céus. Tá vendo aí? Sim. Humildade realmente é a característica do cristão. E olha a comparação que Jesus fez. Por que Jesus fez a comparação com o menino? Porque o filho, ele é assim, nós que somos mães, a gente sabe, não é verdade? A gente repreende o filho, muitas das vezes até bate, bota de castigo. Ele cresce assim, o rosto, né? Às vezes fica com o rosto assim meio... Mas é só no rosto, no coração. No coração não tá. Você nada. fala, daí a pouco ele já tá normal. Normal lá nos seus pés, pedindo as coisas, não é verdade? Então foi por isso que Jesus fez essa comparação. Porque o adulto tem a mania de guardar pra si, né? Dizer, eu passei a odiar agora, era amigo, mas agora virou inimigo por qualquer coisa, né? E odeia. E foi uma comparação muito bem feita. Mas qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim recebe. Muito interessante, não é verdade? Então, humildade é o que Jesus nos ensina, nos manda ser humildes, sentir a dor. A gente vê hoje na internet, nos jornais, o amor acabando, né? As pessoas não se importam mais com a dor do outro. As pessoas morrendo do seu lado ali e muitos fingem não ver. Não se importam, não ajudam. Quer dizer, isso é a falta de Cristo em suas vidas. Porque a gente, quando verdadeiramente tem a Jesus e é servo de Cristo, a gente sente a dor do outro, né? A gente quer fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer e nos manda fazer todos os dias. Nós temos que viver essa vida de cristão todos os momentos, não é dentro de uma igreja
ou só onde pessoas nos veem. É todo momento. Nós temos que, porque onde quer que vá, Cristo vai conosco, né? E a palavra de Deus diz que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, não é verdade? Exatamente. E onde quer que chegamos, é esse brilho que tem que resplandecer em nós. Jesus tem que refletir em nossas vidas. Com certeza. Né? E um cristão arrogante, que não se importa, que não está nem aí para o outro, para ser servo, como Jesus nos manda. Então, esse tem muito que aprender, né? E se converter verdadeiramente e saber que o cristão, ele passa por humilhações, por sofrimento, por aflições, mas Cristo está conosco, né? Ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Senhor nos fez uma promessa de estar conosco. Agora pode concluir, a gente está já chegando ao fim. Outra pessoa também que aproveitou a oportunidade quando ele se encontrou com Jesus, assim, não fugindo do tema, foi Nicodemos, né? Nicodemos, quando Jesus falou para ele a verdade, Nicodemos, ele aceitou na hora. Não é verdade? E Jesus disse para ele, assim como ele está dizendo para mim, para você, para os ouvintes que estão ouvindo a programação Boas Novas, Jesus está cobrando humildade. Exatamente. Se ele está cobrando é porque ele está vendo que está faltando. Está faltando. Em nossas vidas. Está faltando. Como cristãos, estamos deixando a desejar, né? Com certeza que a gente venha fazer uma reflexão, não é verdade? Nessa manhã, aonde você estiver aí, faça uma reflexão na sua vida. Será que verdadeiramente eu estou fazendo, estou seguindo como Jesus quer que eu siga? Eu sei que perfeito ninguém é. Mas falando em oportunidades, Zaqueu teve uma oportunidade, também agarrou, não foi? Foi. E Zaqueu era ruim, era uma pessoa, né? E aproveitou ali, Jesus disse: eu quero, o mestre, né? Mudou a situação dele. É isso que temos que fazer. Assim como Jesus falou para Nicodemos, Jesus ele foi direto. Ele foi direto a Nicodemos. Quando Nicodemos fez as perguntas para Jesus, Jesus disse tudinho a ele como tinha que ser. E quando ele terminou de falar, ele disse: olha, agora você não só escute, não. Você seja praticante, é necessário. É necessário. Porque, infelizmente, as pessoas vivem muito momento. Às vezes ouve uma pregação e se emociona, e aquilo choca, mexe, mas é só momentâneo. Daqui a pouco já passou o efeito e volta tudo de novo, né? Pois é, que nós venhamos a entender que é necessário ser humilde. De pessoas humildes. Ser verdadeiros cristãos. Refletir Cristo em nossas vidas, né? Agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade. E se a gente fosse falar, é porque o tempo já foi. Se a gente fosse falar, tinha muito mais exemplo. Muito. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é repleta de ensinamentos. Não é verdade? Que nós devemos estudar e praticar, né? Que nesta manhã, verdadeiramente, como eu já falei, verdadeiramente, a gente venha colocar em prática o que foi falado aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Jesus quer de cada um de nós. Chegamos